E ela era de Lagoa dos Cavalos. E eu disse: irmã, eu não tenho como me deslocar para ir até a senhora, mas eu posso pagar um transporte para lhe trazer e lhe deixar de volta. A senhora confirmar, eu mando fazer isso. E até hoje, irmão, essa irmã nunca mais me deu notícia. Algo que eu fico analisando. Muitas das vezes o Senhor permite chegar até aqui, falar das suas grandezas. E muitas das vezes o Senhor não permite chegar até aqui, porque às vezes, irmão, vivemos uma vida de aparência. Pregamos e não vivemos. Que eu fico analisando. Eu era uma pessoa, irmãos, que muito me rejeitava, muito me criticava. E o Senhor, quando Ele escolhe a mim e a você, Ele nos leva a lugares que a gente nunca imaginava chegar, para mostrar que é Ele que transforma um homem, que é Ele que muda o caráter do homem, e é Ele que muda a história do homem, e Ele que te coloca sobre cadeira de príncipe. É o Senhor Jesus de Nazaré. Por isso que eu tenho colocado o desejo no meu coração de aonde Ele mandar eu ir, eu irei falar, não vou me esconder. E não nego, irmão, eu era espírita. Não nego para ninguém. Porque muitas das vezes, irmão, teu testemunho pode salvar alguém lá fora. Louvado seja Deus. E o Senhor tem feito as coisas grandes na minha vida. E há um mês atrás Deus me surpreendeu de uma forma tão sobrenatural, irmão, que até hoje eu ainda fico sem entender o agir de Deus na minha vida. Vai fazer, aliás, fez um mês que o meu pastor faleceu. Vinha lutando com uma enfermidade no cérebro, com uma bactéria. E vinha lutando. E o Senhor o recolheu. O que eu acho interessante, irmão, muitas das vezes nós temos um pastor que tem nos ajudado, que tem nos ensinado o caminho, que tem pagado o preço por mim e por você, que pelas madrugadas está orando enquanto você está dormindo. E muitas das vezes quando o pastor chega para mim e para você diz: irmão, faça assim, porque assim está errado, irmão. Jesus não está se agradando dessa forma. Mas é por mal, não? É por crescimento. E às vezes a gente questiona, a gente quer sair do ministério, a gente quer andar a cidade todinha de igreja em igreja, mas pensando que a culpa é do pastor. Não é. A culpa estamos em nós mesmos, que não reconhecemos o nosso erro. E eu aprendi muito com o meu pastor. Louvado seja Deus. E quando foi um dia antes dele falecer, eu cheguei no trabalho e eu comecei a comer banho, jantei, comecei a organizar a minha bolsa para no outro dia seguinte ficar com ele no hospital. E quando ali deram a notícia, ele não tinha resistido. E ali foi uma queda muito grande, irmãos. Mas o que eu acho interessante é que uma semana antes ia ter um culto de missões na nossa igreja. E foi feita uma reunião na nossa igreja e muitos irmãos se comprometeram a fazer o culto de missões. É nessas horas que a gente conhece o fruto. E quando foi feita a reunião, os irmãos se pronunciaram: não, eu vou ficar à frente do culto de missões. Não porque eu vou fazer desse jeito o culto de missões. Aí muitas das vezes, irmão, Deus permite situações acontecerem na minha e na tua vida para a gente entender que é Ele que dá a última palavra. Amém. E foi preciso, irmão, nosso pastor ser hospitalizado. E a última palavra que eu tive com ele foi numa chamada de vídeo, numa sexta-feira. Ele liga para mim, aliás, a esposa dele liga para mim, a pastora, disse: irmão Juarez, o pastor quer falar com você, você pode falar nesse posto.
E na chamada de vídeo ele olhou para mim e disse: irmão, eu quero lhe pedir uma coisa. Eu disse: pode dizer, meu pastor. O culto de missões é para ser feito. Os irmãos tinham tomado uma atitude que cancelasse o culto, que não ia fazer o culto. Mas Deus já tinha bradado no meu coração que o culto era para ser feito. E quando foi pela manhã, ele liga para mim e me surpreendeu, falando que o culto era para ser feito. Eu disse: pastor, antes do senhor falar, Deus já tinha bradado no meu coração para o culto ser feito. E nós vamos fazer para a glória do Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui, irmão, para pregar o evangelho a toda criatura. E foi feito o culto, irmãos, para a glória de Deus. Quando termina o culto, a gente se reuniu, os irmãos, e fizemos um clamor em oração na nossa igreja, agradecendo a Deus pelo culto ter sido concluído, pela palavra ter sido pregada, e pedindo oração pelo nosso pastor. Mas Deus já tinha falado que estava chegando na vida do nosso pastor. Louvado seja Deus. E o Senhor aprovou o recolher. Louvado seja Deus. O que eu acho interessante, irmãos, a palavra foi pregada, foi ensinada. Cabe a mim e cabe a você seguir o caminho certo. E o que ele me ensinou, irmão, através da palavra, eu tenho aprendido. Porque quem me resgatou não foi o pastor, mas foi a palavra. Louvado seja Deus. E muitos querem ganhar em cima pregando a palavra. Mas eu aprendi que é de graça. O que a gente recebeu de graça.